Olá, meu nome é Edson Gonçalves, eu sou estatístico e estamos aqui no canal Estatística é Fácil, mais uma vez, para hoje falar sobre variáveis aleatórias. Variável aleatória é um conceito na estatística importante e ele precede aí um assunto, que a gente vai abordar, que será o de funções de probabilidade. As funções de probabilidades, para a gente poder entrar neste assunto, a gente terá antes que ver variáveis aleatórias e por isso essa aula agora. Eu gostaria que vocês, deixa eu colocar aqui meu rosto. Olá, tudo bem? Então, eu para fazer essa aula aqui, eu busquei aqui uma bibliografia específica que depois, ao final da aula aqui, eu vou colocar para vocês poderem, se quiserem, consultar, ok? Então lá também tem exercícios, que você pode utilizar. Para frente, quando eu tiver dado as funções de probabilidade, aí eu vou fazer uma aula com exercícios específicos, que vai abordar, obviamente, variável aleatória. Bom, para começar a falar sobre variável aleatória, a gente precisa lançar a mão aqui de alguns exemplos, Na estatística, quando a gente faz um experimento, quando a gente tem interesse numa pesquisa, enfim, a gente tem diversas variáveis. As variáveis são aquele objeto matemático, em que vai acumular valores, diversos, uma característica, um valor específico, como por exemplo idade, altura, sexo, profissão, enfim, tem vários tipos de variáveis. Algumas variáveis são, como a idade, por exemplo, e elas são variáveis, salário, por exemplo, elas são variáveis quantitativas, a gente já falou sobre isso. E outras que são qualitativas, ou seja, elas dão uma qualidade, elas se referem a uma qualidade de uma certa situação que está sendo pesquisada. Então, por exemplo, o sexo é uma variável qualitativa, ela qualifica se a pessoa é masculina ou feminina. Outra que poderia estar abordando, uma outra situação que poderia estar abordando isso, seria, por exemplo, um experimento em que a gente fabrica lá uma peça de automóvel, um arrebite, um parafuso, e aí, obviamente, aquela peça ela tem um gabarito, e uma norma que deve ser seguida na sua fabricação. Ao final da fabricação, há sempre na indústria, uma verificação de qualidade, verificando se em determinado lote ou uma quantidade de lotes, cada lote tem uma certa quantidade daquilo que é fabricado, e aí verifica quais daquelas peças dentro daquele lote estão com conformidade ou não conformes, que aí seriam reprovadas para venda, para utilização. E dessa forma a gente teria uma variável que estaria informando isso, contando e fazendo uma frequência daqueles que são conformes e daqueles que são não conformes. E como é um estado, a gente não tem aí um número especificamente relacionado a isso. Mas a gente pode transformar a qualidade em um número. Por exemplo, a gente poderia colocar, determinar 0 para aqueles que são inconformes e 1 para aqueles que são conformes. E aí, lá na planilha, no nosso banco de dados, onde a gente guarda lá as informações dessa variável específica de qualidade, a gente teria lá uma sequência de zeros e 1, que estariam dizendo então quais peças estariam, qual a frequência de peças que estariam conformes e a frequência daquelas que não estariam conformes. Bom, eu vou tirar aqui meu rosto para a gente poder começar aqui a aula. Bom, feito aqui essa explanação sobre esse tipo de
de situações, né, na maioria dos exemplos, né, na maioria dos problemas típicos que a gente tem aí na estatística, na pesquisa em geral, a gente tem sempre uma situação experimental, e dessa situação experimental a gente deseja, né, atribuir um número real a todo elemento lá do que faz parte do nosso conjunto, né, de respostas. A gente também, em aulas anteriores, a gente classificou esse conjunto de respostas, de resultados, como espaço amostral. E também a gente já falou anteriormente que a gente tem lá, como a gente verificou, regras de contagem e, né, aquela parte fundamental, né, que embasa, né, toda o estudo, né, da teoria de probabilidade clássica, né? A gente falou sobre os espaços amostrais e falou que eles podem ser de 3 tipos, né? A gente tem lá os espaços amostrais finitos, né, que tem uma quantidade finita, né, de possíveis resultados. A gente tem o espaço amostral infinito contável, enumerável, né, que a gente pode contar, né, cada resultado que vai aparecendo lá, embora sejam muitos, né, sejam infinitos. E tem aquela situação em que são incontáveis, né, são infinitos, né, e não são enumeráveis, né? A gente não consegue dar conta de enumerar todos os casos. Bom, esse espaço amostral relacionado agora a um exemplo que eu vou dar é um espaço amostral finito. Veja bem, seja lá um determinado experimento E, né, que é o de lançar um dado honesto e verificar o resultado na face superior, né, na face que aparece superior do dado após ele parar, né? A gente sabe, né, que então o espaço amostral será todos os possíveis resultados desse experimento. E a gente denomina então esse espaço amostral pela letra S maiúscula. Para cada um desses possíveis resultados, a gente dá lá um valor SI, né? Ou seja, o SI seria um evento, né, específico, né, um dos eventos, né, específicos desse experimento, e que é um resultado, né, que vai pertencer então a esse espaço amostral. No caso aqui do lançamento do dado honesto, a gente observa que, como um dado comum, né, tem 6 faces, a gente terá lá então 6 possíveis resultados, que são todos os possíveis resultados deste experimento. E aí, como foi dito anteriormente, a gente deseja associar cada um desses resultados a um valor real, né, um xi. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma função. Essa função a gente chama de variável aleatória. Então, a variável aleatória, no caso, é uma função que liga, né, os possíveis resultados, né, que eu tenho em um espaço amostral, né, um espaço amostral S, ela liga, né, a um resultado, lá, a um valor real lá no meu conjunto, né, que eu vou denominar de contradomínio, né, um espaço, né, em que tem o valor, né, real que está associado então àqueles valores, né, do meu espaço amostral S, ok? Então o espaço amostral S seria o domínio, né, aqui lançando mão aqui da teoria de conjuntos. Seria o domínio, então, o espaço amostral, e o espaço Rx, né, seria o conjunto de todos os valores possíveis, né, de x, dessa variável aleatória aqui, conforme os resultados que tem lá no nosso espaço amostral S. Né? Então, Rx é o nosso contradomínio. Pois bem, esse número real, a gente pode associar ele a uma probabilidade. A probabilidade é um resultado, um número real, em que a gente pode aí associar aqueles valores do nosso espaço amostral. E a gente escreve, né, desta forma aqui.
né? Essa aqui é a forma que a gente escreve. Mais frequente é essa última parte aqui, que a gente pode ler isso aqui da seguinte maneira, usando, né, o nosso exemplo do lançamento do dado. Eu poderia falar assim, qual a probabilidade de x ser igual a 1, por exemplo. Sendo x, né, essa parte aqui maior, sendo x o meu evento, né, de lançar o dado, né, e observar, né, o meu experimento, lançar o dado e observar o resultado na face superior. Então, a gente já viu lá, né, que todos os possíveis resultados são lá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente podia estar dizendo qual é a probabilidade de lançado lá o dado ele dar o valor 1, né, na sua face superior. Qual é a probabilidade dele dar o valor 4, o valor 6, enfim. E aí, essa probabilidade aqui, né, vai ter um valor específico, né, um valor real. No caso, né, desse nosso exemplo, né, como eu já tinha falado antes, né, é um espaço amostral discreto, né, ou seja, é finito. Né, ele tem lá finitos valores, resultados. Né, e poderia ser também, né, num outro exemplo, poderia ser infinito, mas que a gente pudesse enumerar, contar, né, conforme fosse acontecendo os resultados, a gente poderia vir a contar. E aí, as probabilidades, né, no caso, como é o número real que a gente está associando, né, a esse conjunto, né, esse espaço amostral, as probabilidades relacionadas, então, né, ao evento, elas concentram-se em um ponto. Essa é uma qualidade, né, do espaço amostral discreto. Ele tem valores pontuais, né, e a probabilidade, os números reais ou um número real a qual a variável aleatória está sendo associada, né, lá ao espaço amostral, são pontos. Né, essa probabilidade se concentra em pontos. Né. Isso deriva por conta, né, do processo de contagem, como a gente já viu em aulas anteriores. Né, tá aqui a aula anterior que a gente pode dar uma olhada. Vocês podem buscar essa aula lá para tirar dúvidas se for o caso. Bom, de forma mais geral, né, a gente sendo, né, a x uma variável aleatória, né, o seu contradomínio são valores reais, né, que terá aí, no caso, cada um deles associados lá aos valores, né, do espaço amostral. Bom, essa probabilidade, né, para ela valer, né, para ela ser bem caracterizada, né, dos fundamentos aqui da matemática e da teoria da probabilidade, ela precisa satisfazer as duas condições. Né? Ela terá que ter um valor não negativo, ou seja, igual a zero ou superior a zero, né? Sempre um número positivo, né? Não negativo. Para todo o xi, né, que tiver, né, naquele meu contradomínio, né, essa probabilidade, esse xi, terá que ser, né, satisfazer a esta condição. A outra condição é que, se eu pegar todas as probabilidades, né, que eu obter lá do meu espaço amostral, né, discreto, e somar cada um deles, eu terei que chegar ao resultado 1. No caso aqui, usando aqui a definição de probabilidade clássica, que é número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, né, lá o meu espaço amostral do lançamento do dado, ele tem 6 resultados possíveis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por exemplo, se eu quiser a probabilidade de tirar o 1, né, naqueles 6 possíveis valores, eu tenho lá a probabilidade é igual a 1/6. Se eu quiser tirar o 2, como eu só tenho o 2, né, uma vez, apenas uma das faces, né, do meu dado, é um resultado em 6 possíveis resultados, né, que tem o dado. Então, para qualquer valor que eu tire lá do dado, eu tenho um mesmo valor de probabilidade, elas são iguais, são equiprováveis. Né?
ele tem um valor de 1/6. Então, se eu somar esse 1/6, né, as 6 vezes, né, que aparece para cada um dos 6 resultados, eu terei, então, a soma disso será igual a 1. Vocês podem fazer aí a conta, né, e verificar isso. A outra situação é a variável aleatória contínua, que também está querendo, né, associar, né, um valor real, né, aqueles resultados do meu espaço amostral. Só que tem um seguinte, nesse momento, quando eu falo em variável aleatória contínua, eu não tenho mais um espaço amostral nem infinito, nem infinito enumerável. Eu tenho um espaço amostral infinito inumerável, né, que eu não tenho como contar todos os seus resultados. Esse espaço amostral ele se define, né, no intervalo, né, os resultados, todos os possíveis resultados do experimento denominados lá, né, no meu espaço amostral S, será dentro de um intervalo entre dois valores, né, um valor máximo e um valor mínimo, né, para esse intervalo. Então, você falar, né, nesse caso, né, você falar em probabilidade fica algo sem sentido, porque eu não tenho mais um ponto específico, né? Eu tenho aí eu tenho que lançar mão dentro da teoria, né, da probabilidade, da teoria do cálculo, eu tenho que lançar mão a algo que possa fundamentar melhor aquele fato, né, que está ocorrendo ali naquela situação. Essas variáveis contínuas, né, elas estão associadas a um valor real dentro, né, desse intervalo, né, que eu estou me referindo. E aí, diferente, né, do espaço amostral, como eu não tenho como enumerar, né, todos os possíveis resultados, eu não posso falar assim especificamente o iésimo, né, resultado lá do meu espaço amostral. Isso fica sem sentido, né? A probabilidade do iésimo x, né? Não tem como fazer dessa forma. Então, eu tenho que substituir a definição, né, a função de probabilidade, eu tenho que substituir por uma função de densidade de probabilidade. E da mesma forma que a função de probabilidade, a função de densidade de probabilidade, ela também terá que satisfazer algumas condições. As duas primeiras condições são bem parecidas, bem similares, né? Muda aqui um pouco a forma, mas elas são bem similares às condições que lá na variável aleatória discreta, né, a probabilidade tem que satisfazer. No caso aqui, a função de densidade de probabilidade terá que ser não negativa, essa função, f de x, terá que ser igual a 0 ou maior. A integral, né, que é quando eu pego no intervalo maior possível, né, eu falei aqui anteriormente um intervalo entre A e B, né, aqui, mas eu pode ser bem genérico isso daqui, né? Ele pode ir do menos infinito ao mais infinito, né? Resultados possíveis, né? E aí a integral de todos os possíveis valores ela terá que chegar ao resultado de 1. Assim como lá na anterior, a probabilidade tinha que somar, né, todos os resultados possíveis lá do meu espaço amostral, tinham que chegar a 1. Aqui, na função de densidade de probabilidade, também terá que satisfazer, né, essa função terá que também satisfazer aí a uma integral que vai reunindo, né, vai integrando todos os possíveis resultados do meu espaço amostral de tal forma que chegue ao resultado 1, né, que integre até o resultado 1. Para qualquer valor que eu queira, né, de intervalo, né, eu terei sempre um valor mínimo, né, aqui representado pelo A, e um valor máximo, né, para aquele intervalo. Né, e ele terá que estar inserido, né, terá que estar interno, né, a esses valores maiores, que é o mais infinito e o menos infinito. Né.
a probabilidade, né, da ocorrência, né, de um certo evento relacionado a um experimento, que no caso aqui eu estou chamando de X, a probabilidade de X ocorrer, ela estará dentro desse intervalo. Em alguns momentos, né, qualquer uma dessas duas pontas aqui, seja A ou seja B, ela poderá fazer parte, né, desse conjunto aqui, né, de possíveis probabilidades, como poderá não fazer. Né? Aí vai depender das características da situação que está sendo estudada. Né? E essa probabilidade, né, ela é diferente da probabilidade, né, para as variáveis aleatórias discretas. Né? Na variável aleatória contínua, eu tenho que integrar, né, o valor entre A e B para poder então achar o valor dessa probabilidade. Bom, gente, essa é mais ou menos o que eu precisava falar para vocês, né, para vocês terem a noção aí de variável aleatória discreta e variável aleatória contínua. A bibliografia, né, que eu mencionei no início do vídeo, né, é referente aqui a esses livros, né, que foram os livros que eu usei, né, essas 3 primeiras referências aqui foram os livros que eu usei para embasar aqui a aula que eu estou passando para vocês. Né? O livro do Paul Meyer, para mim, é o que tem assim, de médio a mais difícil, né, dentro da Introdução à Teoria da Probabilidade. É um livro muito bom, bem clássico, né, mas ele assim, tem uma certa dificuldade. Né? O linguajar dele é bem específico, enfim. Mas é um livro que vale a pena, né? Você pode utilizá-lo, né, para estudar para concurso, na graduação, né, de uma faculdade, aí que esteja estudando, né, estatística, introdução à teoria da probabilidade, é uma boa referência. Né? Eu acredito que já tenha, né, a minha edição já é antiga, do meu livro já é antiga, mas eu acredito que já tenha hoje em dia uma versão, né, uma edição mais recente. O livro Introdução à Teoria da Probabilidade, ele é bem parecido com o do Paul Meyer, né? É um livro desses 3 pesquisadores, 3 professores, eles são estrangeiros, o Howell, Porter e o Stone, né? E é um livro muito bom. Esse livro ele foi traduzido, né? É já um livro antigo, eu não sei atualmente se ele está sendo editado ainda, né? E se ele tem uma edição mais recente. O do Moretti e Bussabe foram 2 professores, são 2 professores da USP, né? A estatística básica, né? Que o livro que eu utilizei me parece que é a última edição, a 8ª edição. Ele tem bastante exercício. Ele dá uma pincelada aí na introdução da teoria da probabilidade, mas ele fala de outras coisas, ele é mais genérico. Mas ele tem alguns resultados e também serve muito para, no caso de exercícios, né? Tem bons exercícios aí relacionados ao estudo de probabilidade. Já os 2 sites, tanto o Khan Academy como o Veduca, são sites gratuitos em que você pode assistir aulas. O primeiro aqui, o Khan Academy, ele é um site americano, ele já tem várias aulas em português, né? Videoaulas, né, em português, você consegue fazer exercícios, aborda, né, as matérias como matemática, em níveis, né, diferentes, tem ginásio, primário e segundo grau, né, fundamental e secundário, né, que é a nomenclatura mais atual. E aí também biologia, química, física, enfim, tem vários assuntos, né, ligados a estudo, né, e é uma boa referência também. O Veduca é um site em que você tem vários assuntos, várias aulas, né, que também aborda aí, tem lá alguns cursos de matemática e de probabilidade. Esse curso aqui eu já fiz há um tempo atrás. É o curso de probabilidade e estatística do professor Melvin Simbalista. Ele é um professor da USP, muito conceituado, né? Ele tem até um livro, né, editado. Eu não tenho esse livro, mas assim, é uma boa referência, né, para quem quiser obter o livro dele, com outro pesquisador, outro professor.
probabilidades. E é um livro muito bom. E lá no Veduca, né, você assiste lá o curso dele, é bem detalhado e é gratuito. Ao final do curso, você pode fazer uma prova online, e aí receber, né, através do site, receber um certificado. Bom, é isso. Gente, estatística é fácil. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro, ok?